Olá, então estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo nós falaremos nessa aula sobre novas definições de gênero e sexualidade. Eu acho esse tema muito interessante e foi uma aula que eu dei no Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal em 2019. E é essa aula que eu vou apresentar para vocês. Bom, existem 4 razões por que esse tema é tão importante, falar de novas configurações de gênero, ou mais precisamente de identidade de gênero e de sexualidade, principalmente orientação sexual. Então, a primeira razão é que aparentemente médicos sabem muito pouco sobre esse assunto. E eu posso falar isso porque o tema da minha pesquisa de mestrado foi o conhecimento e as atitudes de médicos em relação aos homossexuais. E o resultado dessa pesquisa foi muito surpreendente. Então, não foi à toa que essa pesquisa, o resultado da minha pesquisa surpreendeu tanto que ele saiu numa mídia governamental, na Agência Brasil, e foi muito difundido o resultado dessa pesquisa, porque realmente foi uma surpresa os achados, e eu vou compartilhar com vocês. Então, uma das razões desse tema ser tão importante é exatamente essa, que aparentemente os médicos sabem pouco sobre esse assunto. Então, na minha pesquisa, que chamava O que os médicos sabem sobre a homossexualidade, tradução e adaptação do Knowledge About Homosexuality Questionnaire, os resultados foram tão surpreendentes que, por essa razão, houve essa matéria que, na Agência Brasil, com o título Pesquisa constata desinformação de médicos sobre homossexualidade. E o título ressaltava ainda que cerca de 1/3 dos médicos não sabem se orientação sexual é doença. Então, esse resultado, por mais que tenha me surpreendido, talvez não me surpreendeu tanto, porque quando eu fiz minha especialização em 2011, quando o professor perguntou o porquê, onde no CID que orientação sexual se localizava, em que lugar do CID, e ninguém soube responder, um total de 60 alunos, e ele disse, não está no CID porque a homossexualidade não é doença, então eu me atentei que realmente isso não é uma coisa que normalmente é pensada por nós médicos. Nós temos muito pouco na nossa graduação em relação a temas de homossexualidade e de identidade de gênero. Então, foi uma surpresa para mim esse achado, mas não tanto quanto aparentemente foi para todas essas mídias que propagaram. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu colocava no Google o título da minha pesquisa, o número de resultados que dava era 3.170. Então, foi uma pesquisa que repercutiu muito. E em termos de quantas páginas do Google ela era propagada, é claro que muitas vezes repetidamente, mas foi até a página 21. Então, isso mostrou como esses achados repercutiram na mídia. Então, é algo muito preocupante e, de certa forma, surpreendente que muitas vezes médicos podem saber menos sobre esses temas do que adolescentes, por exemplo, que veem esses temas na escola, que assistem malhação, ou donas de casa que vê novela das 9, ou seja, esse tema está sempre na mídia. Então é surpreendente que nós médicos saibamos menos do que às vezes até adolescentes e donas de casa que assistem novelas. A segunda razão por que esse tema é muito importante é que o conhecimento de aspectos elementares da homossexualidade se associa a uma atitude mais positiva em relação aos homossexuais. Então, novamente, o conhecimento de aspectos elementares da homossexualidade se associa a atitudes mais positivas em relação aos homossexuais. E eu vi isso na minha pesquisa, isso também já foi colocado em várias pesquisas. Então, quanto mais profissionais sabem sobre homossexualidade, mais eles têm atitudes positivas em relação aos homossexuais. Então, essa é a importância também de trazer temas como essa aula. Então, eu já pude comprovar, quando eu dei essa aula, depois da aula no congresso, um colega conversou comigo que ele tinha cometido um equívoco que ele se arrependia.
e ele me contou que ao receber uma paciente em ginecologia, que era uma mulher muito bonita e se dizia lésbica, ele falou para ela: por que você escolheu ser lésbica? Você é tão bonita, poderia ter escolhido o homem que quisesse. Por que escolheu ser lésbica? E ele me disse depois, né, depois da aula, que se arrependia de ter dito isso, porque ele percebeu, pelos conhecimentos que eu trouxe, que homossexualidade não é uma escolha. E assim, essa paciente nunca mais voltou e ele percebeu o equívoco que ele cometeu falando dessa forma com a paciente. Então, ou seja, esse é um exemplo de como informações sobre o tema ajudam a inibir comportamentos dessa forma. Então, muitas vezes, o médico que entende algumas noções sobre homossexualidade, inclusive que a homossexualidade não é uma doença, e não é uma escolha, isso pode fazer com que ele evite cometer esses equívocos. A terceira razão é a situação de vulnerabilidade para inúmeras doenças. Então, a homossexualidade não é uma doença, mas é importante que saibamos que ela é um fator de risco para inúmeras doenças. Então, temos aqui maior tabagismo, uso excessivo de álcool, maior índice de obesidade entre os homossexuais. No caso, né, de obesidade, é mais especificamente entre lésbicas e mulheres bissexuais. Uso de drogas também. Depressão, ansiedade e suicídio foi visto nesse estudo com homens homossexuais e bissexuais. Doenças cardiovasculares também são mais comuns em mulheres. Então, ou seja, é um fator de risco a questão de ser minoria. E o que eles passam em termos de o estresse das minorias pela não aceitação da sociedade, deixa esse grupo em maior risco de condições como essa, que são fatores de risco para inúmeras doenças. E também fatores de risco para câncer de mama, que pelo fato de muitas vezes serem mulheres nuligestas, obesas, com menos triagens mamográficas, com menos exames clínicos da mama, então tudo isso as deixa com maior risco de câncer de mama. E também fatores para câncer de cólon, pulmão, endométrio, ovário e diabetes, por essas mesmas razões. A quarta razão é que podemos fazer enorme diferença na vida das pessoas. Então, muitos dos problemas que essas minorias enfrentam é pela não aceitação social. Então, se nós, como profissionais de saúde, tivermos um protagonismo em termos de propagar defesas de direitos de minorias, ou pelo menos que nós saibamos como atendê-las com qualidade, com empatia, com acolhimento, nós já fazemos muita diferença na vida dessas mulheres. Então, o que seria o básico, né? O que a gente pode dizer assim que seria o básico de conhecimentos que poderiam ajudar na condução dessas questões? Qual é, digamos assim, um cursinho básico de termos relacionados a novas configurações de gênero e sexualidade? Então, alguns termos que nós devemos conhecer. Queer é um termo, nós vamos falar sobre eles. Não binário, assexual, o que é uma pessoa sexual, o que é um transgênero, qual é a diferença para um cisgênero, o que é ser transexual e sexualidade fluida. Então, esses seriam os termos básicos para, digamos, um cursinho básico em termos de gênero e sexualidade. Então, esse boneco da sexualidade, ele ajuda muito a entender a diferença de identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação sexual. Então, esse modelo, ele ajuda muito. Então, vamos começar pelo que normalmente os profissionais de saúde conhecem mais, que é o sexo biológico, que pode ser o sexo feminino, masculino ou intersexo. Então, esse é o sexo biológico. Então, quando o nenê nasce, a genitália, se ela é feminina, masculina ou se ela é ambígua e não é possível determinar no primeiro momento se é feminina ou masculina. Então, como está representado aqui, o sexo que é chamado gênero denominado também, que é o sexo de nascimento. O segundo fator importante é entendermos, que está aqui representado pelo cérebro, a identidade. Então, a identidade é como a pessoa se vê, independente do sexo biológico.
se ela nasceu com sexo biológico, ela pode, masculino, ela pode se identificar como uma mulher ou como um homem. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se enxerga. Tá? E aí que existe a questão dos transgêneros. Então, identidade de gênero, a pessoa pode ser transgênero quando ela não se identifica compatível com o sexo do nascimento. Por exemplo, ela nasceu mulher. Se ela se identifica como mulher, ela é cisgênero. Se ela não se identifica como mulher, ela é transgênero. E nessa identificação, ela pode se identificar com homem ou ela pode se identificar com um gênero que nem é masculino nem feminino, que é a visão mais aceita hoje, que é o que nós chamamos de não binário. Alguém que não se identifica com seu gênero, não necessariamente ela precisa se identificar com gênero masculino ou feminino. Ela pode se identificar com alguma graduação entre essas duas opções. Então, existe também. É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo. É a química que compõe hormônios e como você interpreta esse significado. E no caso do sexo, feminino, masculino ou intersexual, que é relacionado à genitália. E aí nós temos a orientação sexual, que está aqui representada pelo coração. E a orientação sexual é por quem a pessoa se atrai, seja sexualmente ou seja afetivamente, né? Seria a homossexualidade, ser gay, ser lésbica, ser bissexual, ser pansexual, ser heterossexual ou ser assexual. Nós vamos falar desses termos. Então, é por quem a pessoa se sente atraída, isso seria orientação sexual. Então, por mais que muitas vezes as pessoas confundam a identidade de gênero com a orientação sexual, elas são coisas distintas. Então, não necessariamente alguém que é homossexual, ela vai ter uma identidade de gênero transgênero. Então, são termos que podem vir juntos, mas também podem não vir, como nós falaremos daqui para frente. E a expressão do gênero, que está aqui representada por essa linha em volta do boneco, é como a sociedade vê aquela pessoa. Isso é muito interessante, porque fala aqui, ó, é como você demonstra o seu gênero pela forma de agir, de vestir, de interagir e de expressar. A expressão de gênero pode ser feminina, masculina ou andrógena quando ela é meio indefinida, mas ela pode estar compatível com a identidade de gênero, com a orientação sexual ou não. E um grande exemplo disso são aquelas mulheres que têm uma expressão de gênero mais masculina e por isso as pessoas acham que essa mulher é gay, é lésbica ou ela ou é transgênero, por exemplo. E às vezes ela não é nada disso, ela é só uma mulher que se veste com vestimentas mais masculinas, às vezes que fala mais palavrão, que ela tem alguma coisa da expressão de gênero mais masculina, mas não tem nada a ver com quem ela se sente atraída ou com a sua identidade de gênero. Então é muito importante a gente entender a diferença desses 4 conceitos para que nós não propaguemos no consultório essas falas equivocadas de achar que uma mulher que chegou com uma vestimenta mais masculina, necessariamente ela vai ser lésbica, ou necessariamente ela vai ser um homem trans, né, que gostaria de ser do sexo masculino, que se identifica como sexo masculino. Então são equívocos que muitas vezes profissionais da saúde cometem por não ter o conhecimento a respeito dessas diferenças. Então, nós temos aqui que o que seria uma pessoa transgênero? É uma pessoa que não se identifica com o gênero atribuído a elas no nascimento. É a palavra universal de identificação para a pessoa trans e também não está necessariamente ligado à cirurgia de redesignação sexual. Então, por isso que esse termo substituiu, de certa forma, os transexuais, que era um termo que, pela definição da CID-10, a pessoa queria fazer alguma mudança na sua genitália ou alguma mudança mais definitiva em termos de tomar hormônios. Então, isso causava até um certo preconceito
entre os transgêneros que não queriam fazer essas mudanças definitivas. E por isso, o termo mais aceito hoje é transgênero, que é um termo, digamos assim, que engloba todas as perspectivas. A pessoa que quer mudar o seu genital, que quer fazer a cirurgia de redesignação sexual, a pessoa que só quer usar hormônio, a pessoa que não se sente bem com o sexo do nascimento, mas não quer fazer nenhuma mudança. Então, transgênero ficou esse termo mais amplo que define todas essas realidades. E o gênero designado é um outro termo para o gênero de nascimento. Então, eu trouxe aqui essas fotos porque é mais fácil a gente entender a diferença de orientação sexual e identidade de gênero quando a gente vê esses exemplos reais. Então, muitas vezes, quando nós pensamos numa mulher transgênero, são esses exemplos de mulheres que vêm no nosso imaginário. Então, para quem já tem aí mais de 35 anos, provavelmente sabe quem é a Roberta Close, que foi um ícone, né, dos anos 80, era uma mulher, talvez tenha sido a mulher transgênero mais famosa do Brasil. E assim, do mesmo jeito, essa aqui, que é Leia, ela é filha de um jogador de futebol, então o imaginário são mulheres transgênero extremamente femininas, ou seja, que têm uma identidade de gênero feminina, que têm uma expressão de gênero feminina, são mulheres trans com expressão de gênero feminina, e que normalmente se são heterossexuais, porque a orientação sexual ela é dita a partir de como a pessoa se identifica e não com sexo biológico. Então, se ela é uma mulher transgênero e ela se atrai por um homem, ela é uma mulher heterossexual. E aqui também mostrando que em 2018 foi a primeira trans a disputar o Miss Universo, que ela foi a Miss Espanha. Então, aqui, esse é o que vem no nosso imaginário quando nós pensamos numa mulher transgênero. Tá? E muitas vezes isso causava até uma indignação em muitas mulheres trans, porque elas diziam que se sentiam muito pressionadas a ter que, digamos assim, fazer um ritual de uma expressão feminina. Então, se você é uma mulher trans e não usa maquiagem e não usa salto alto, por exemplo, essas mulheres se sentiam muito pressionadas, ou às vezes até pelos profissionais de saúde, a ter que desempenhar esse papel que muitas vezes elas não se identificavam. Da mesma forma como não são todas as mulheres que querem andar dessa forma, que são vaidosas. Então, isso é uma questão muito importante para nós profissionais de saúde estarmos atentos a essas questões. Então, aqui, essa é a Martine Hofblatt e ela saiu nessa revista como a mulher, a CEO mais bem paga dos Estados Unidos, a mulher mais rica dos Estados Unidos, a CEO mais bem-sucedida dos Estados Unidos, nasceu homem. Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque ajuda nós profissionais a quebrarmos esse paradigma de que todas as mulheres trans têm aquele perfil que eu mostrei anteriormente. Então, ela é uma mulher trans, mas percebem como o vestimenta é diferente, mostrando como identidade de gênero e expressão de gênero são coisas diferentes, e aqui é a sua mulher. Então, fazendo o exercício anteriormente, nós temos que ela nasceu do sexo masculino, ela tem a identidade de gênero feminina, então ela se identifica como uma mulher trans, porém, a sua orientação sexual, que é dada a partir da identidade de gênero. Então, se ela é uma mulher e se atrai por uma mulher, essa é a sua esposa, então a sua orientação sexual é lésbica. Então, observem como é bem diferente dos modelos anteriores e que mostra como cada um desses aspectos podem não estar associados da forma como as pessoas esperam. E a sua expressão de gênero? Será que ela se veste como uma mulher? Será que ela tem, né, os trejeitos, o biotipo mais para o lado das mulheres, olha o sapato, ou dos homens? Então, a sua expressão de gênero é masculina. Então, a Martine Hofblatt é um exemplo claro de como
essas questões podem estar separadas e ela é um exemplo bom para a gente entender que uma coisa é o sexo biológico, outra coisa é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual e outra coisa diferente é a expressão de gênero. Então, é muito importante que quando vermos uma pessoa com uma expressão de gênero que não é compatível com o sexo biológico, que não concluamos equivocadamente que a orientação sexual, lógico, é uma determinada ou a identidade de gênero é uma determinada, ou seja, a expressão de gênero não necessariamente fala sobre a orientação sexual e nem sobre a identidade de gênero. Então, voltando à minha pesquisa, o que os médicos sabem sobre a homossexualidade, tradução e adaptação do Knowledge About Homosexuality Questionnaire. O que nesse estudo trouxe de achados tão impactantes que fez com que essa pesquisa fosse tão propagada em mídias de vários lugares, inclusive até mídias surpreendentes, saiu em mídias relacionadas a dinheiro, valor econômico, né? Muitas revistas que não eram nem relacionadas ao tema, nem de saúde, então mostrando o impacto que ela teve. Então, um dos achados mais impactantes, que foi o que motivou o título daquela palestra, daquela reportagem da Agência Brasil, foi assim: de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a homossexualidade é uma doença. 4,9% dos médicos, que foi feita uma pesquisa com 224 médicos do Distrito Federal, achavam que sim. Falso 60% e não sei 34%. Então a conclusão foi que quase 40% dos médicos investigados achavam ou que a homossexualidade era uma doença ou não sabiam. Então esse achado foi muito significativo. Foi muito importante em termos de entendimento sobre o não conhecimento de médicos a respeito desse tema. Uma outra pergunta dizia: uma pessoa se torna um homossexual, desenvolve a orientação homossexual por escolha própria. 46% dos médicos achavam que sim ou não sabiam. E esse achado é muito importante porque, como eu falei anteriormente, os estudos mostram uma associação entre essa pergunta e o preconceito em relação a homossexuais. Quanto menos conhecimento uma pessoa tem sobre a homossexualidade, mais chance dela ter uma atitude negativa em relação aos homossexuais. Mas especificamente essa pergunta unicamente, ela é um marcador de atitudes. Por quê? Quando a pessoa acredita que a homossexualidade é uma escolha, ela tem mais chance de ter um preconceito por achar que aquela pessoa poderia não ter escolhido isso. E essa pergunta é falsa. A homossexualidade não é uma escolha. Então, dentro da visão mais aceita, baseada na ciência, é que a orientação sexual ela é manifestada de forma biopsicossocial. Ela tem fatores genéticos envolvidos, mas também fatores sociais e fatores psicológicos. Então, seria uma construção no decorrer da vida e que não é uma escolha da pessoa. Outra pergunta é: há boas chances de se converter pessoas homossexuais em heterossexuais? Então, essa é uma pergunta que todos os médicos deveriam saber que não, né? Que foi aquele tema que está tão na mídia, no Supremo, no Congresso Nacional, sobre a cura gay, né? Que tanto se fala. Então, não é aceitável que nós médicos não saibamos que não existe cura gay, porque não é uma doença e também não há nenhum tratamento respaldado na literatura de que diga que é possível mudar a orientação sexual de uma pessoa. E, infelizmente, 27% dos médicos achavam que sim ou não sabiam se é possível se reverter, se converter a homossexualidade em heterossexualidade. Uma outra pergunta é: a maioria dos homossexuais deseja ser do sexo oposto, mostrando aqui como os médicos não entendem a diferença, muitas vezes, entre o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Então, no fato de uma pessoa ser homossexual, um homem homossexual, ele não necessariamente quer ser uma mulher, né? A não ser que ele fosse um transgênero. É claro que orientação sexual e transgênero podem estar juntas, como já vimos, mas não há uma associação. Muitos homens gays querem ser homens. Muitos homens gays têm a identidade de gênero extremamente masculina,
né? Tem aquele padrão mais masculino. Então, a identidade de gênero é que vai dizer se um homem gay é mais afeminado ou mais masculinizado. Mas isso não tem nada a ver com querer mudar para o sexo oposto. Mas, infelizmente, 23% dos médicos entrevistados achavam que sim ou não sabiam. Então, vamos falar desses termos. O que é queer? Queer é um termo que ele é um guarda-chuva que engloba todas as minorias em relação à orientação sexual, identidade de gênero, a comportamentos sexuais. Então, queer hoje ficou dito como uma sexualidade ou uma orientação sexual que não está na norma, na maioria. O que é ser a maioria? A maioria é heterossexual e é cisgênero. Cisgênero é o contrário de transgênero. Então, se uma pessoa não é transgênero, então se alguém aqui se identifica como transgênero, então ela é transgênero. Agora, se você não é um transgênero, você é um cisgênero. Então, cisgêneros são todas as pessoas que não se identificam como transgênero. Então, a norma é ser cisgênero e ser heterossexual. E o queer ficou um termo que define todo mundo que não está na norma mais aceita socialmente, né? Que é o heterossexual e o cisgênero. Então, o queer é um termo que era usado como um xingamento para as minorias. E com o tempo, as próprias minorias aceitaram essa palavra e ela perdeu essa conotação negativa. Então, queer é como estranho, bizarro, fora da norma, e acabou que foi, digamos, incorporada pelas próprias minorias como um termo que elas mesmas quiseram que as definisse. Então, queer é lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, pansexuais, assexuais e todos os outros que não estão na norma. Então, é uma ampla gama de significados, né? Um termo genérico que envolve vários, né? Lésbicas, mulheres que se atraem por outras mulheres, gays pode ser homens que se atraem por outros homens, mas também gay nos Estados Unidos é usado tanto para homens quanto para mulheres mais comumente. Bissexual, a pessoa que se atrai tanto por homens quanto por mulheres, transgênero já vimos, intersexo é que nasceu com a genitália ambígua, pansexual é o que se atrai tanto por homens, quanto por mulheres, quanto por transgêneros, ou seja, pansexual é a pessoa que diz se atrair por pessoas, independente se é cisgênero, transgênero, se é homem, mulher, se é não binário. E o assexual é a pessoa que não tem atração sexual por outras pessoas ou não tem um desejo de ter relações sexuais por outras pessoas. E dentro do queer também várias outras denominações. E o que seria ser não binário? Então, é a pessoa que não se identifica nem com homem nem como mulher. Então, hoje é um termo muito aceito, já está na CID-11, né, que foi lançada em 2018, que vai passar agora em 2020 a ser oficialmente aceita, né? Ainda não temos a versão em português, mas ela está aí, já foi criada desde 2018 e já traz essa denominação não binário como transgênero seria a pessoa que não se identifica com o sexo de nascimento e se identifica com o que ela deseja, que não necessariamente precisa ser homem ou mulher. Então, não binário hoje é um termo muito aceito para a pessoa que, se ela não se sente bem com seu sexo biológico, isso não significa automaticamente que ela tem que se identificar com o outro sexo ou com o outro gênero. Então, não binária é a visão mais aceita hoje, que tem pessoas que não se identificam nem com homens e nem com mulheres, e isso cada vez mais comum. Né? Então a gente vê, por isso que muitas vezes pessoas usam termos como aquela cantora A Pablo, então ela manteve o nome masculino e o pronome o feminino, enfim, são essas questões de pessoas que não se identificam nem com gênero e nem com outro. E por que isso é uma preocupação? Porque era muito comum que pessoas, por exemplo, que queriam que se identificavam mais com uma expressão de gênero feminina, mas não quisessem, por exemplo, tirar a barba, esse exemplo é bem claro,
elas fossem muito demandadas, né? Muito cobradas de ter que se posicionar em um dos lugares. Isso causava muito sofrimento para as pessoas, porque às vezes elas gostariam de ter a barba e usar uma maquiagem, e é o que a gente vê hoje em dia. Então, hoje em dia já não, as coisas não estão tão rígidas digamos, em caixinhas em termos de classificação, e é muito importante que nós médicos entendemos esse padrão, que as pessoas podem ser o que elas quiserem e não somos nós que seremos a polícia do gênero para dizer que ela tem que ser uma coisa ou outra. Então esse entendimento é muito importante dentro da classe médica. E de todos os profissionais de saúde, não só entre os médicos. Em termos da sexualidade, então, a sexualidade é alguém que não se sente ou quase não se sente atraído por qualquer gênero, atraído sexualmente, porque existem os assexuais românticos também, que querem se envolver afetivamente, mas não necessariamente sexualmente. Ou que tem, de alguma maneira, tem muito pouco interesse, se algum, por atividades sexuais. Então, isso seria a assexualidade. Então, aqui, esses quadrinhos estão na internet e muitos adolescentes já têm esse conhecimento e vão nos demandar, nos perguntar sobre isso, e é muito importante que a gente saiba que é diferente do celibato, que é a pessoa que fez um voto de castidade, da abstinência, né, que é a pessoa que, por exemplo, espera para ter relações sexuais depois do casamento. A sexualidade, ela não é uma escolha. A visão mais aceita é que é uma orientação sexual, como ser hétero, como ser homo, como ser bi. Então a pessoa já nasceria com alguma predisposição a não ter um interesse sexual em outras pessoas. E aqui é muito interessante que essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem muito preconceito, tanto de heterossexuais quanto de homossexuais, porque elas não querem ter relações sexuais. Então, muitas vezes, as minorias sexuais lutam tanto para ter as suas escolhas não no sentido de ser homossexual, mas escolha no sentido de, por exemplo, viver, de assumir a sua homossexualidade. Então, os assexuais muitas vezes são pouco compreendidos e é muito importante que a gente diferencie, por exemplo, do desejo sexual hipoativo, que aí sim é uma disfunção que pode ser tratada, mas a assexualidade não é uma doença, não exige tratamento, e o que ela exige de nós é uma aceitação, é uma orientação, que essa pessoa viva bem, e isso é muito importante. Então, aqui diz frases que a pessoa não gosta de ouvir, e que são muito comuns. Você é assim por causa de algum trauma? Você é frio, egoísta, você não quer admitir que é gay, mas você é tão bonita, mas você só está com medo, enfim. São falas que a gente deve não repercutir, né? É legítimo que algumas pessoas nascem, têm um fator biológico, mas também tem essa vivência social, psicológica de não querer se envolver, e alguns querem namorar. Então, por isso existe uma classificação do heterorromântico, homorromântico, quando elas se atraem por pessoas do mesmo gênero, birromântico, panromântico. E um meme que ficou muito comum, uma fala muito comum, para essas pessoas até se defenderem dessa invasão, que muitas vezes elas se queixam, que elas conhecem uma pessoa, dizem que é assexual, e a pessoa já pergunta, mas você já fez essa prática? Mas você se masturba? Mas você já namorou? E essas pessoas se sentem muito invadidas, porque toda vez que elas se dizem assexuais, as pessoas perguntam muito. Então, por isso esse meme, nossa, mas você não gosta de sexo? Sexo, prefiro bolo. Então, o bolo virou um símbolo da assexualidade. Então, é muito importante nós entendermos que a sexualidade é diferente da abstinência, é diferente do celibato e é diferente do desejo sexual hipoativo, para nós ajudarmos essas mulheres e homens a não viverem esses preconceitos. Porque uma das queixas que eu já ouvi de um assexual muito interessante é que ele dizia que antes o homossexual, quando ele se revela, muitas vezes ele pode sofrer preconceito, mas ninguém diz, não, você está mentindo, isso não existe. E o assexual, às vezes, tem isso questionado, invalidado. Então, eles não só sofrem preconceito, como eles são, digamos, deslegitimados em poder ter essa orientação. E isso é muito importante que a gente entenda.
E um outro assunto muito interessante é a sexualidade fluida. E quem trouxe esse conceito foi a Lisa Diamond, que eu tive o prazer de poder vê-la pessoalmente num congresso em 2018, num congresso internacional. E ela estuda muito a questão da mulher mudar eventualmente a sua manifestação da orientação sexual. Então, quantos de nós já não vimos mulheres que foram casadas com um homem e de repente assumem uma relação homossexual? Ou o contrário? Será que isso é um fato comum ou é exceção? Então, ela fez um estudo revolucionário de 10 anos de duração que trouxe esse conceito que a orientação sexual da mulher é fluida. É muito mais fácil ser fluida em minorias sexuais, porque alguns contestam: ah, mas eu sou heterossexual e eu nunca me envolveria com uma mulher, por exemplo. Mas é mais comum que mulheres homossexuais ou bissexuais, elas oscilem no decorrer da vida em relação a essa manifestação da orientação sexual. Então, não é um fenômeno fixo. A sexualidade fluida mostraria essa plasticidade da mulher e mudar a manifestação da orientação sexual. Eu não diria que é mudar a orientação sexual, pois no seu livro, né, que fala sobre a sexualidade fluida, ela diz que não é uma mudança. É como se ela tivesse num estado naquele momento de se envolver com uma mulher. Né? Naquele momento ela está mais homossexual, heterossexual, mas não necessariamente ela mudaria a sua orientação sexual. Então, o que é a fluidez sexual, segundo a Lisa Diamond? É a capacidade que algumas mulheres têm de apresentar desejo sexual afetivo por homens ou mulheres, dependendo da circunstância, independente da sua orientação sexual. Então, varia com contexto, com pessoas, com fase da vida. Então, o que eu vejo muito frequentemente no consultório são mulheres, por exemplo, que têm uma disfunção sexual, uma dor muito grande na relação, e às vezes, naquele momento, elas acabam se envolvendo com mulheres. E às vezes, depois de resolver o problema sexual, elas passam a se envolver novamente com homens. E às vezes começa não como algo sexual, mas como algo afetivo. Então é muito comum que mulheres que não são lésbicas, por exemplo, às vezes se envolvam com uma mulher pelo afeto, por uma relação de amizade que se transforma em afeto e que pode no início não ter nada sexual e que depois, com o passar do tempo, pode passar a ter algo sexual. E às vezes essa mulher pode, terminando esse relacionamento, continuar se relacionando com outras mulheres, ou ela perceber que aquilo foi um momento da sua vida e ela voltar a se relacionar com homens. Então, não raramente nós vemos esse contexto e nós devemos ter essa consciência de que existe a sexualidade fluida para evitar aquelas falas estigmatizantes como: ah, ela está fazendo isso para se mostrar, porque a gente vê, às vezes, uma incompreensão social em relação a uma mulher que viveu um casamento, teve filhos e de repente se envolve com outra mulher. E isso pode até não ter uma história prévia e que mostre que ela tinha essa tendência, mas naquele momento ela se permitiu viver essa experiência. Então, as diferenças marcantes em estudos relacionados à orientação sexual de homens, porque os homens realmente não têm esse processo. A orientação sexual dos homens é mais fixa, é mais inata e não nas mulheres. Esses casos, quando eles eram identificados nos estudos, eles eram vistos com perplexidade e excluídos das pesquisas e das publicações. Então, por isso, nós podemos ter pouca literatura em termos desse fenômeno, porque quem vivia essas experiências era retirado dos estudos, como se fosse assim: eu vou estudar mulheres lésbicas. Se ela se envolveu com homem, então ela não é lésbica, eu vou tirar ela do estudo. E assim nós ficamos muito tempo sem entender essa plasticidade da sexualidade feminina. E a Lisa Diamond, o que ela fez? Ela estudou por muitos anos mulheres que se diziam homossexuais e lésbicas, e em vários cortes, vários momentos da sua vida, ela novamente perguntou: como você se identifica hoje? E realmente viu que as mulheres variavam muito, e esses estudos já foram replicados em números maiores, comprovando essa teoria da fluidez da sexualidade feminina. Então ela diz: não é bissexualidade, porque o bissexual ele se atrai ao mesmo tempo por homens e mulheres. E no caso da mulher, a fluidez é aquele período, não é eu olho para homens e eu olho para mulheres, é nesse momento
eu estou gostando mais de mulheres, eu estou me sentindo mais atraída por mulheres ou por essa mulher. Lembrando que muitas vezes o gatilho é o início de uma amizade. Não é possível de reversão, como alguns podem achar, é algo que ocorre de forma inesperada, não é controlável, não é escolha. Então, isso não é uma brecha para dizer que existiria a reversão da homossexualidade. E é a capacidade da mulher de se vincular por razões emocionais, relações íntimas, mais emocionais que sexuais, como eu trouxe, vínculos de amizade intensos, afeto e uma ideia nova, ou seja, pode nunca ter acontecido na vida daquela mulher alguma pista, alguma atração, e isso pode surgir de repente. Então, a intensidade e o poder de vinculação é variável e faz a mulher muitas vezes rever a sua identidade sexual em termos de o que eu sou? Eu sou homossexual, eu sou heterossexual, então ela mesma reveria esses conceitos no decorrer desse percurso. Bom, eram essas as minhas orientações. Eu espero que esse tema desperte o interesse, que eu acho muito interessante, muito apaixonante, e sempre me coloco à disposição para qualquer dúvida. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.